Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um dia especial, como todos os outros, claro, né? Nós estamos nos aproximando de mais um ano desse calendário gregoriano, calendário inventado pelo homem, né? Porque calendário, para mim, é aquele cósmico, né? O que está mais próximo dele seriam os maias, né? O calendário maia. 28 dias da Lua lunar, você acompanha o que é cósmico, o que é normal, mas vamos fazer. Nós temos essa condição, então, eu sempre já discuti, talvez seja um dia um assunto do Vida Inteligente, né? Eu acho que quando você está fora do tempo, né? E, curiosamente, o calendário maia tem o dia fora do tempo, né? Fora do tempo que eu digo, você está fora das lunações, do ano solar, do mês solar, essas coisas. Então, é claro, você não pode estar em sintonia com isso. Por isso que a gente vive meio baratinado, mas esse é assunto para outro tema. Então, hoje é um dia muito especial, e nós vamos falar sobre ele, o porquê que ele é especial. E tem gente que não está assistindo, tem gente que vai assistir depois, tem gente que está festejando, tem gente que tem outras opções. A nossa opção é levar a informação e festejar os dias que devem ser festejados. Não sei se festejar é o termo exato, mais apropriado, mas pelo menos a gente passa a informação. O que cada um vai fazer com a informação depois é de cada um. Então, eu estou convidando aqui meu querido amigo e irmão René Monterrey, para falarmos sobre o Graal como alquimia da alma. Olha só, olha o tema. Então, você pode esperar que vem coisa boa aí. E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Grego. E você? Tudo. Você abusou. Eu vou fazer a pergunta, mas eu sei a resposta. Você abusou das festas natalinas? Você comeu demais? Você bebeu demais, essas coisas todas? Sempre um pouquinho, né? Sempre um pouquinho, né? Mas o Natal já não é mais aquele de antigamente, né? Não. Aquelas avós, a família toda reunida, né? Era o clã, não era nem a família assim pequena, né? Já não é mais daquele jeito faz muito tempo, né? Já todo mundo que estava aqui para me recepcionar quando eu cheguei já morreu, né? Então as coisas elas mudaram. Hoje o Natal ficou uma coisa mais reflexiva, assim, Isso. né? E menos festiva, né? No sentido externo. Tá bom, o importante é isso. O importante é que reunimos com a família, confraternizamos e pronto. E estamos seguindo em frente. René, hoje é 28 de dezembro de 2023, o dia que foi fundado. Foi fundado o Santo Graal? Não, né? A Ordem dos Cavaleiros do Santo Graal. Perfeitamente. Vamos começar por aí. O que é o 28 de dezembro? O que é a Ordem dos Cavaleiros do Santo Graal? Para depois a gente aprofundar para o tema da nossa conversa de hoje. Tá bom, vamos assim falar bem superficialmente para deixar depois para as pessoas elas entenderem, né? No decorrer da nossa leitura, tá bom? O que acaba acontecendo, né? Dentro, né, de todo um processo que estava acontecendo, né? Havia uma necessidade de resgate de vários aspectos, tá? Fica complicado, né? A gente tem aquela questão da queda do quinto planetário, que a gente vai explicar melhor toda, né? Que, na verdade, ela acaba significando, talvez, é o grande drama da humanidade. Tá? Porque eu vejo, assim, o mito da queda do anjo rebelde como sendo o mito do próprio homem, né? Que ele estava lá num plano dele. Por que você... Vamos lá, já vamos começar a botar coisa. Por que mito? Por que você usou esse termo mito? Claro, aparentemente é algo mítico, né? Mas por quê? Sim. Porque ele vai se revestir de um aspecto simbólico, né? Que, na verdade, ele vai nos passar uma historinha, alguma coisa assim, que não corresponde à realidade, porque ele está se referindo a planos divinos, etc., né?
Sim. Mas, por outro lado, sim, ele corresponde a uma... Ó, o foco, né? Por outro lado, sim, ele corresponde a uma realidade interior, uma realidade de alma, uma realidade simbólica, que talvez seja uma essência perene, que acompanha a gente por todo o tempo, todas as gerações, todas as vidas, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Esse mito da queda dos anjos, que ele conta do Lúcifer, que estava lá vivendo, né, num plano deífico, etc., e, de repente, ele é obrigado a encarnar nesse plano, né, a descer, e ele se nega a isso. Então, por conta disso, ele vai ser expulso. Né? E quando ele é expulso, então, ele desce revoltado para a face da terra, e ele teria, então, uma esmeralda aqui nesse ponto, que representa a nossa glândula pineal, representa a terceira visão, o sexto chakra, etc., né, que representava a divindade dele. E ele, quando ele cai, aquela pedra rola da fronte, né, e ele fica cego. Tá? O que é interessante, né, que quando ele cai, a outra questão, quando ele cai, cada ser tinha lá sua parte feminina, né, que representa a Shakti, representa o divino, etc. Quando ele cai, aquela Shakti é aprisionada, ele perde aquela Shakti, e ao descer na terra, aquela pedra rola da fronteira. É tudo o mesmo significado, se a gente for ver. E o que acaba acontecendo, então, é que no momento que aquela pedra rola, ele fica cego. Mas o que acontece? Os anjos vão recolher aquela pedra e vão transformar numa taça. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? Aquela taça vai ser colocada no centro do paraíso, e dali que vão surgir os 4 rios sagrados, etc. A taça acaba se confundindo com a árvore da vida, com a árvore da ciência, do conhecimento. E aí conta a lenda também que quando Adão é expulso do paraíso, o filho dele, Sete, ele acaba roubando a taça e levando com ele. Tá? Então, o que acabava acontecendo? Onde a taça estava, ela tinha a capacidade de recriar aquele paraíso primordial. Olha. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Você vê que, então, o anjo rebelde, às cegas, tateando, procurando a pedra novamente, o Adão, de uma certa maneira, procurando também reconstruir o paraíso primordial. Você vê que esse simbolismo ele acaba sendo um simbolismo bastante rico, onde é só por mitos mesmo, é por símbolo que a gente pode, né? A gente ficaria um programa inteiro, né, explorando a riqueza que existe em tudo isso, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Essa taça depois, segue os mitos, né? Essa taça depois ela vai parar na Atlântida, né? E no momento, então, em que ela está na Atlântida, aquela idade de ouro maravilhosa, aqueles seres, aqueles deuses, aquelas hierarquias, né? Num determinado momento, o que acaba acontecendo, ocorre a queda da Atlântida, a taça é recolhida novamente, então ela vai ficar nos mundos interiores, e apenas de tempos em tempos ela vai se manifestar na face da Terra. Tá? Porque, né, cada vez então que ela se manifesta na face da Terra, é como se ela trouxesse para a humanidade a oportunidade da comunhão novamente, a oportunidade do reencontro consigo mesma, com a sua essência, com o seu destino. Do sonhado paraíso, né? Como você acabou de dizer. Isso. Ela vai se manifestar através de algum avatar. É super bonito isso. Ela vai se manifestar através de um avatar e ela vai, então, naquele momento que ela se manifesta, então, aquele paraíso primordial, aquela Atlântida, aquela idade de ouro, etc., tudo se manifesta. O que acaba sendo bonito, né? Então, a partir depois do metabolismo da Atlântida, né, da queda da Atlântida, né? Então, na verdade, a taça lá, ela também ela existia, mas existia os corpos físicos dos reis divinos, etc., segundo a lenda. E o que acaba acontecendo, então, eles perdem os corpos físicos, as hierarquias vão perder os corpos físicos. Então, o que acaba acontecendo? Esses corpos, entre aspas, eles precisavam ser conservados. Essa essência que estava nesses corpos precisava ser conservada
Então, o sangue derramado e as lágrimas derramadas naquela tragédia acabam vertendo para a taça, né? Onde o sangue vai virar carvão e a taça vai virar sal, e as lágrimas vai virar sal. Então, o que acaba acontecendo, né? Cada vez que vem um avatar, aquela taça, ela é o receptáculo de tudo o que aconteceu, toda a história, ela é o backup de tudo que foi realizado. E aí o que acaba acontecendo quando um avatar vem, ele bebe naquela taça, e ao beber na taça, ele dá continuidade do trabalho do ponto onde parou. Tá, então aí você colocou até você me deu um encaixe para fazer uma colocação. A Ordem do Santo Graal foi fundada pelo professor Henrique José de Souza no dia 28 de dezembro de 1951. Eu tinha 7 meses de idade, acabei de nascer. Isso que aconteceu, essa data, 28 de dezembro de 1951, teria alguma associação com o advento de Maitreya, 24 de fevereiro de 49, ou não? Sim. Tá? Porque o que acaba... Aí agora a gente volta, né? Porque o que acaba acontecendo, então, é necessário, então, que todas as vezes que se manifesta um novo ciclo, uma nova consciência, um avatar, alguma coisa desse tipo, né, é necessário que haja uma recapitulação de todo o passado. Tá? Por isso que eu estou contando essa história, né? Claro. Por quê? Porque esse passado ele precisa ser recapitulado, mas não simplesmente as pessoas vão lá ler uma historinha e pronto. Tá? Isso daí precisa ser recapitulado em termos ritualísticos, precisa ser recapitulado de modo que aquele conteúdo que está adormecido no inconsciente da humanidade, ele precisa ser desperto, e no momento que aquilo é desperto, existe revive-se tudo aquilo, né? Então, esse é o momento em que se manifesta alguma coisa divina, tá? Mas ela não, que nem eu falei, o avatar primeiro ele tem que beber na taça para que depois ele se manifeste como avatar, né? A gente precisa passar por um processo de recapitulação de todo o nosso caminho evolutivo, até que a gente esteja pronto assim para sorver, né, o novo, a nova era e etc. Tá bom? Então, a taça ela se confunde também com aquilo que a gente chama de nova era, né, que a gente chama de avatar, porque, ao mesmo tempo que ela representa toda a essência daquilo que foi realizado, ela também representa todo o potencial a ser conquistado. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter... É interessante que o Maitreya ele nasce no mesmo dia da inauguração do templo, né, do Templo de São Lourenço. Né? Então, o Maitreya e o templo confundem-se, né? A gente já comentou isso, acho que na geometria sagrada, né? E a taça, ela vai ser a mesma coisa. Ela se confunde com Maitreya, com o templo, com Nova Era, com o aspecto feminino, com aquele paraíso perdido. Ela vai nos conectar de uma forma arquetípica com todos esses valores. Tá, eu vou fazer uma passagenzinha aqui que eu acho interessante, né? Assim, como foi meu primeiro contato com tudo isso, né? Opa, legal. O que acabou acontecendo, né? Eu estava numa fase terrível, isso foi exato 40 anos, tá? Vai completar agora em fevereiro, né? 40 anos. Eu estava numa fase terrível, sabe? Terrível mesmo, de mortes, de perdas. Era um momento de vida assim, não era depressão, mas os primeiros acordes já estavam sendo tocados lá, né? E o que acabou acontecendo foi um momento em que eu fiquei muito doente por conta disso. Tive problemas de coluna, pinçamento de nervo ciático, eu mal conseguia me mexer, etc. O que acabou acontecendo, então, havia uma excursão lá para o nosso templo e tinha um lugar sobrando e eu acabei indo porque eu fui convidado. Sabe, não tava em condições de nada, mas tudo bem. Sabe quando você é jogado para alguma coisa, né? Causalidade. Aí peguei, tudo bem, fui lá para
na excursão, a finalidade era conhecer o templo, e o que acabou acontecendo foi que a gente chegou atrasado, não ia conhecer o templo, depois à tarde ia ter uma cerimônia que seria de passagem de grau para a série interna, eu não ia poder participar, e domingo de manhã a gente teria que ir embora, e eu não ia conseguir participar também, tá? Então, ou seja, tinha, sabe aquela história, fui para Roma, né, e não vi o Papa, né? Então, era bem essa impressão que eu tinha, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Chegou na parte da tarde, então, que eu fui assistir do lado de fora a passagem das pessoas, né? O que acabou acontecendo, então, naquela época era tudo de portas fechadas, tá? Então, teve bate na porta, aquela ritualística toda, Sim. e de repente, assim, fechou as portas, eu estava com tanta dor, eu não estava aguentando mais, eu falei, olha, eu vou subir e vou ficar sentadinho lá, né, para descansar, né, porque não tinha condições realmente de nada, sabe? Aí, no que eu subi, assim, aquelas portas se abriram. Foi o primeiro ano que foram abertas as portas, né? E no momento que eu estava lá na frente, aquela porta se abriu, assim, eu não sabia o que havia lá dentro, nem nada, né? Eu olhei para aquela taça, assim, e no momento que eu olhei para aquela taça, Grego, foi uma coisa tão, assim, indescritível, porque aí a pianista começou a tocar um mantra, né, chamado Exaltação ao Graal, que é belíssimo, né, uma apoteose. E o que acabou acontecendo no momento em que aquilo eu me defrontei com aquilo, aquela visão, né? Eu cruzei as mãos no peito e eu cantei o mantra inteirinho, que eu nunca tinha escutado, sabe? Como se aquilo eu conhecesse. Incrível, Sabe? né? E naquele momento que eu estava lá, assim, o que acabou acontecendo, as dores foram embora, tudo, sabe? Aquele peso do corpo, etc. Sabe? Assim, foi uma experiência indescritível, né? Mas foi um transe, eu não sei o que foi que aconteceu. Sabe? Aí, de repente, depois de tudo isso, aí vão fechar as portas novamente, né? Aí eu meio atordoado, eu volto a ser o mesmo e volto a sentir dores e etc, né? E assim, o que aconteceu comigo, né? Disso, né? Eu fiquei assim, eu queria sentir aquilo de novo, eu queria perceber aquilo de novo. Né? Poxa, né? Aí o que acabou acontecendo, 25 anos, né? Aí o que acabou acontecendo, eu peguei e então eu comecei a voltar. Eu comecei a voltar para lá. Eu queria ver de novo, etc. Né? Demorou um ano, sabe? Mais ou menos um ano até que eu tivesse essa oportunidade novamente. Eu não conhecia as regras, os ritmos, né, das coisas. Só que assim, quando eu voltei, né, sabe aquela expectativa, aquela ansiedade, etc. Né? Grego, foi tudo ao contrário. Sabe? Parecia assim que o que eu tinha de pior, de mais sombrio, de mais terrível, sabe? Se manifestou naquele momento. Eu saí assim completamente desacorçoado. Imagino. Sabe? Criou uma expectativa, né? Então, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar, por isso é cabível, tá? Porque o que acaba acontecendo, né? Quando a gente começa a criar expectativas a respeito de uma coisa, parece que aquela coisa se afasta. Né? O mito do Graal, ele vai sempre falar dessa coisa que se afasta. Quando a gente começa, então você vê que é o paraíso que não se consegue, né? Hoje é o dia, seria aniversário da minha mãe, né? E, assim, é interessante que esse dia ele acaba sendo duplamente interessante ou importante, porque aí você vê, assim, o que é o Graal? A gente está falando de mãe, de Graal, né? O Graal, na verdade, é o grande útero onde a gente é gestado, entre outras coisas. Por quê? Porque a gente está naquele útero, num estado de sono ainda, a gente numa existência que não é existência, sendo gestado em contato com aquelas hierarquias, com aqueles seres. Né? A gente ainda não existe, embora a gente tenha corpo, mas a gente está no mundo intermediário
entre o divino e o terreno sendo gestado, e a gente acaba, de uma certa maneira, aquele útero, né, acaba sendo a nossa conexão, né, com o outro lado, com o divino. Então, o Graal acaba ganhando também esse significado. E o que acaba acontecendo, né, por exemplo, quando a gente vê nas literaturas, a literatura arturiana, por exemplo, o que acaba acontecendo é que quando que o Arthur vai encontrar o Graal? Ele vai encontrar o Graal quando tudo desmorona. A Guinevere, o Lancelot rouba, né, entre aspas, a Guinevere dele, ele acaba ficando sozinho, e esse vazio, essa busca pelo amor, a terra, né, o reino acaba ficando árido. Então, tudo está árido, não tem amor, não tem nada. Então, num dia de Pentecostes, vai surgir a Taça do Graal. E no momento em que a Taça do Graal ela surge, todos os cavaleiros são saciados. Sabe? O Graal ele aparece, vai saciar todos os desejos, todas as necessidades, etc. Depois ela se recolhe, e é o que acaba acontecendo. Então, eles, poxa, isso daqui é a solução para o nosso reino, a solução para os nossos problemas, né? Vai ocorrer a demanda do Santo Graal, e eles só vão encontrar sacrifício, eles só vão encontrar dificuldades, né? Aquelas provas terríveis. E o único que vai acabar encontrando o Graal, que vai ser o Galahad, é aquele que menos estava esperando alguma coisa, né? Porque ele era um escudeiro, ele não era nem o cavaleiro, né? E o Galahad ele acaba sendo assim o mais puro, né? De todos aqueles, porque ele realmente ele não estava procurando nada, né? A única coisa que ele queria era servir o rei dele, nada além disso, né? Ele não tinha pretensões pessoais de conquistar o Graal ou de alguma coisa desse tipo, né? Aí, quando você pega, né, esse simbolismo, né, você acaba vendo assim, é extremamente interessante, né, porque aí o Arthur e o Graal, eles passam a ser uma coisa só, porque a partir do momento, então, que a taça é recuperada, ele bebe a taça e o reino floresce novamente, né? A Idade de Ouro volta, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Depois é interessante, esse mito tem muito a ser explorado, porque ele vai ser morto pelo próprio filho, né? Sim. O que acaba sendo assim bastante simbólico dentro disso também, tá? No Wagner, quando a gente vê o Lohengrin, então tem aquele ducado de Brabante que está meio sombrio, meio deprimido, né? Começa num conflito, de repente vai se manifestar aquele cavaleiro, né? Lohengrin vai aparecer para defender a mocinha, que é a Elsa, e ele vem conduzido por cisnes, né? É lindo porque o Lohengrin é o cavaleiro do cisne, e o cisne também acaba ligado com a questão do Graal, com a questão dos mundos interiores, a ideia de Choans, né? A palavra Choans em sânscrito significa cisnes. Por quê? Agora, por que o cisne? Porque o cisne é o único animal que ele canta diante da morte. É verdade. Então a ideia do cisne é aquele... A gente fala que na hora da morte as pessoas ouvirão o Graal, né? Então, o que acaba acontecendo, o cisne ele vai representar toda essa questão. Tá? Então, né, o Lohengrin ele se manifesta, quando ele se manifesta daquele esplendor no Ducado de Brabante, mas a partir do momento em que mas ninguém podia saber a identidade dele, nem de onde ele vinha, mas a partir do momento em que a curiosidade humana o força a isso, ele é obrigado a se recolher, e quando ele se recolhe, aquele reino adormece novamente, entorpece e etc. Né? Ou seja, alguma coisa que se manifesta e depois ela se recolhe. Tá? Quando a gente vai falar do Persifal, do Wagner, Persifal acaba sendo lindo, porque existe um rei do Graal, chamado Anfortas. Esses símbolos são fantásticos. E Anfortas tem uma ferida, né? Ele tem uma ferida que todas as vezes que ele olha para o Graal, aquela ferida sangra. Né? Então, o que acaba... É interessante você pensar que o próprio condutor do Graal, né, ele traz essa ferida que sangra todas as vezes que ele é colocado em contato com aquilo. E o que acaba acontecendo, então, a única maneira de ser curado era através
mais... Deixa eu ver aqui, anotei aqui para não esquecer, né? Deixa eu ver. Bom, vai lá. Era o mais inocente dos homens. O que acaba acontecendo, ele precisava desse homem que o ajudasse a curar, né? Sim. E aí, então, que vai surgir o Percival. E o Percival, ele simplesmente estava caçando patos. Né? Ele não sabia nem quem ele era. Ele é um tolo, tão inocente que não sabia nem o próprio nome. E ele sai para caçar patos. E no que ele vai caçar patos, por acaso, ele acaba acertando um cisne, que era um dos cisnes que purificavam as águas do banho de Anfortas, né? E por conta disso ele vai acabar entrando em contato com o Graal. Tá? Ele não estava procurando nada, ele não sabia quem ele era, né? Não sabia o próprio nome, né? O que isso representa, né, Grego? O que isso representa que isso só vai se manifestar no momento em que você está completamente despido. Isso, desarmado. Desarmado. Você está destituído do eu, destituído de expectativas, destituído da vaidade de estar lá, de ser, de encontrar alguma coisa nesse sentido, né? É nesse momento que essa magia ela acaba acontecendo. Sabe? Agora, mas assim, a partir do momento que você, descobri, eu quero, eu tenho, etc., né? A partir do momento que você caiu nessa, eu sou, né? A partir do momento que você caiu nessa, dissolve, desaparece. Fecha tudo. Sabe assim? E é muito interessante, por quê? Porque a gente está falando de fundação da Ordem do Santo Graal, né? E a fundação da Ordem do Santo Graal é exatamente o momento dessa magia. Sabe? Essa magia onde as pessoas, ninguém sabia o que estava acontecendo, como, de que maneira, etc., né? Sabe? Elas iam sendo conduzidas para fazer um trabalho, e isso é muito interessante também, porque a gente fala do professor Henrique, do mestre, ele é colocado como uma pessoa assim que praticamente ele estava sabendo tudo o que ele ia fazer, etc., né? E ele não, sabe? Ele era completamente despojado, assim, e ele ia sendo conduzido, sabe? Pelas hierarquias, etc. Embora ele tivesse a consciência daquilo, mas ele próprio, como humano, ele não sabia onde aquilo seria conduzido, tá? Então, as coisas elas iam acontecendo, né? Por quê? Porque exatamente essa questão do não saber o que fazer. Ele costumava dizer assim, olha, se vocês soubessem o que vocês estão fazendo, vocês não fariam. Eu já ouvi essa afirmação dele. Então, né, o que a gente percebe disso, né? Esse movimento de resgate ele vai acontecendo inconscientemente, né? Então, quando você tem a manifestação do Maitreya, em 49, né, o nascimento do Maitreya, aí você pode falar assim, olha, a essência, né, o veículo, né, já está apto, né, já existe, né, embora nos mundos interiores, etc., né? Mas então isso significa o quê? Significa que na Terra, teoricamente, né, já existe uma capacidade de receber aquele veículo. Só que aquele veículo, na verdade, ele vai ser colocado numa taça, ele vai ser uma taça que não é uma taça assim forjada com medidas canônicas, etc., né? Mas ele vai sendo depositado lá, ele vai sendo construído lá. Ali está toda a essência do passado e ali está todo o trabalho que está sendo realizado para que haja manifestação desse avatar físico no futuro. É o cadinho, né? Por isso que a gente fala em alquimia, né? Você percebe que essa alquimia de passado em futuro, a gente pode falar alquimia de Nidanas em Skandas, a gente pode falar através das quedas, através dos tropeços, né? Por quê? Porque é alguma coisa assim que precisa ser conquistada interiormente. Sabe? Eu só vou conquistar isso interiormente a partir do momento que eu me despir. Que eu for o mais puro, que eu for o mais inocente, etc. Né? Ou seja, né, eu tenho que estar... não, né, essa pureza, essa inocência que a gente imagina, claro. Mas a gente está falando em termos de mônada mesmo. Eu estou em comunhão com a minha mônada, eu estou em comunhão com a minha essência.
e a partir do momento em que isso acontece, sim, né? Nesse momento, esse Graal, ele se manifesta. Mas a gente sabe que nada é para sempre, porque a gente não vai conseguir ficar vibrando eternamente nesse estado, etc. Né? A gente vai ter lampejos, flashes, mas o que acaba acontecendo, esses lampejos, esses flashes, eles vão realimentando essa chama dentro de nós e vai fazer com que a gente fique eternamente procurando uma coisa que talvez a gente saiba que a gente não vai conseguir realizar plenamente, mas aquele desejo primeiro de saciedade, aquele desejo de plenitude, aquele desejo de conexão, aquilo é alguma coisa assim que a gente fica procurando novamente, né? Porque parece que encontrar aquilo seria a mesma coisa que encontrar a razão da gente existir. É interessante porque o simbolismo da taça vai chegar. A taça é uma coisa necessária hoje para a situação que nós estamos. Ela é necessária porque o ser humano ainda precisa de uma referência de um objeto. Ele ainda não é capaz de ter a taça nele ou mentalizar a taça e, através dela, fazer a alquimia, tudo que nós estamos falando aqui, né? Mas isso é algo que nós temos. A exemplo do templo que nós estamos falando aqui, né? Nunca esqueço de uma frase do professor: não sei onde está, eu não sei a referência, onde achar, carta revelação, nada. O templo é um lugar de realização. Realização, não é de devoção nem nada. Então, lá dentro, onde tem o simbolismo da taça, que eu confesso que ainda é necessário, se não tiver. Sim. Não adianta. Negar é besteira. Nós precisamos ainda, através dela, fazer essa conexão. Eu acho que ela é o arquétipo mais rico da humanidade. Isso aí. Ela vai nos conectar com essa questão primordial, inconsciente. É o símbolo que consegue abranger tudo isso. Né? E está lá dentro. É interessante que esses arquétipos, né, quando a gente entra em contato com eles despertam alguma coisa. Né? Muito provavelmente, aquela pessoa que busca é porque ela já encontrou lá atrás, ela já teve esse contato. Sem dúvida. Ninguém vai buscar alguma coisa que não teve contato, que não sabe o que é. Concordo em gênero, número e grau. Você concorda? Não vou, né? Então, agora o que acontece, né? Então, você volta à questão do Graal. Então, o Graal vai se manifestar com Cristo e depois, então, a missão do Cristo falha. Mas, então, é a taça que vai percorrer o caminho que o Cristo deveria de ter percorrido, né? E no momento em que ela vai passando pelos locais assim, do mesmo modo que a terra vai florescendo, né, no reino do rei Arthur, as consciências vão florescendo também por onde ela passa. E o simples contato com ela vai despertando aquelas consciências, né, embora momentaneamente, mas aquelas consciências que foram despertas por esse momento, elas acabam sentindo falta daquilo novamente. Né, a necessidade de saciar aquele eu não sei o quê, mas eu quero de novo, né? Porque está muito além das nossas necessidades, das nossas questões humanas. E o que acaba acontecendo, então, dentro disso, nessas almas que são despertas por esse caminho, né? É um toque só, né? É um único momento. Elas são despertas por esse caminho, esse movimento, elas voltam procurando aquilo novamente. Interessante você abordar isso, porque realmente você deu um gatilho nessa questão, né? Eu só posso procurar uma coisa, só procuro uma coisa porque ela já está em mim, né? Eu já vivenciei aquilo. Já experimentou, né? Isso, e eu estou indo atrás porque eu quero de novo, né? Só que nesse mundo de Maia eu estou meio perdidão de novo, então tem que achar o que dizem, o caminho, né? Tem que percorrer o caminho, o certo para achar isso aí, não depender de nada mais físico, e sim você já está se realizando sem nenhum artifício, digamos assim. Né, mas você vê, mas para isso, né, é interessante, para isso a gente precisa de um templo, para isso a gente precisa de cavaleiros, para isso a gente precisa de uma taça, a gente precisa... Isso não é ruim, faz parte do processo. É um teatro, né, fundamental. Claro. O teatro para nos conectar dentro de uma esfera atemporal, é interessante lembrar que o templo é um local atemporal,
onde a gente vai exatamente fazer esse encontro, né? Mas a gente vai precisar dos símbolos, das cores, daquelas cores ritualísticas que aparecem todas, das bandeiras, dos estandartes. É isso que eu digo, você tem que saber o que cada coisa daquela significa, Renê, né? Sim, sim. Não adianta você estar lá dentro, ou seja lá onde for, você não saber a questão da cor, da roupa, do ritual, o que aquilo significa. Você tá boiando, então você não está na coisa. Você tem que se preocupar em descobrir e saber por que você está fazendo aquilo, e eu estou fazendo isso por causa disso. Isso faz parte de uma coisa que eu conheço. Agora, eu estar lá no meio sem saber o que eu estou fazendo, fica difícil. Exatamente. Ou então, aí volta a nossa questão, é interessante. Ou então eu só estou lá repetindo que nem um papagaio, me sentindo privilegiado porque eu faço parte de alguma coisa superior, etc., né? A gente vê dentro dessas lendas todas, né, que no momento que eu tô agindo dessa maneira, o que acaba acontecendo é que essa essência está se afastando cada vez mais. Sem dúvida, e você começa a mistificar. Entramos na mistificação. Começa, né? Porque o grande trabalho, a gente volta, né? Essa realização que o professor fala, mas ela vem a partir, volta do despojamento, né? Do despojamento o trabalho das escandas, das nidanas, o contato com o nosso lado terrível, o dragão, todos esses simbolismos que a gente vê por aí, né? Que está associado à questão do grau, que é interessante, a árvore dos enforcados, né? A gente precisa realmente entender que se a gente não realiza esse trabalho, realmente aquilo que está do lado de fora, tudo bem, ele serve como um estímulo, ele vai servir como alguma coisa assim para a gente lembrar, sabe? Mas ele em si ele não vai fazer nada, porque quem tem que realizar o trabalho é cada um de nós. Perfeito. Sabe, não adianta eu chegar lá e ficar rezando, esticar a mão, sabe, para pegar as energias, sabe, coisa desse tipo, né? Não vai acontecer absolutamente nada, sabe? Nada, sabe? Vai acontecer talvez que nem a minha experiência, né? Toda aquela expectativa toda, né? O que encontrei foi as minhas sombras, né? Né? É verdade, está lá se revela. Né? Então, assim, é interessante a gente falar isso, porque cria-se, né? Cria-se uma expectativa em relação a tudo isso, né? Sim, são símbolos poderosíssimos, tem toda essa capacidade, mas a gente percebe o símbolo, ele por si só, ele não é nada. A função dele é exatamente despertar aquele símbolo que está dentro de nós, que faz a conexão com vidas passadas, que faz a conexão com o nosso processo, com a nossa caminhada pelo planeta, né, como almas, etc. Né, porque tem uma fala do professor, onde ele fala que a gente é os mesmos das velhas tragédias. Né? Ou seja, porque, né, no momento das tragédias é que o grau se manifesta. Né? Então, naquele momento, houve aquela manifestação, depois ela se recolhe, né? O que acaba acontecendo, então, é essa busca incessante que a gente acaba percebendo, a gente acaba sentindo, né? E parece que a gente nunca está saciado. Nunca. Né? Mas quanto mais a gente busca, pior vai ficando. É verdade, meu, né? Poxa, onde que está aquilo tão bonito, etc., né? Aquela luz, aquele esplendor, né? Cada vez eu vou vendo menos aquilo. Aquele simbolismo talvez das brumas de Avalon, né? Onde a gente está querendo encontrar uma coisa, a gente só vai encontrando neblina, só vai encontrando névoa. A gente sabe que aquela coisa está escondida lá atrás daquela neblina e daquela névoa, mas cabe a cada um de nós dissolver tudo aquilo, mas a gente já não sabe mais como desfazer. Né? O importante é você saber o que você está buscando. Isso já é um grande passo. A questão das neblinas, das dificuldades, é outra história, faz parte da caminhada. Agora, você saber o que você está buscando é primordial, é essencial. Isso é fantástico. E é o que a gente está vivenciando hoje. Muitas pessoas
sabe o que querem, não conseguem ver o que querem, mas sabem o que querem. Então, por isso que é bacana, esse processo todo é maravilhoso. O professor Henrique José de Souza, que eu só conheci quando eu comecei o programa, 18 anos atrás, e eu não conhecia absolutamente nada, já repeti isso, mas a partir do momento que eu me envolvi com o legado do professor Henrique José de Souza, aquilo é de uma riqueza única, única. Então, as pessoas que, dentro da escola de iniciação, passam por todos os processos que tem que passar, e conseguem ter acesso e, principalmente, entendimento, que acesso, você passa lá de todas as séries, você vai ter acesso. Mas você tem acesso e não tem entendimento, não vale nada. É o caminho, o verdadeiro caminho, está tudo ali. Então, só não usufrui quem verdadeiramente não quer ou não entende o que está inserido naquele contexto. Porque é interessante, né? Quando você fala do grau, né? Que, lembra, ele se confunde com a árvore da vida, com a árvore do conhecimento, né? Então, sim, ele também, o fato de você precisa entrar em contato com conhecimento, você precisa fazer um trabalho aí de transmutação de alma, você precisa entrar em contato com o seu lado sombrio, né? Existe todo um conjunto, é um trabalho enorme para ser realizado, né? Que ele não basta simplesmente, né? Pelo fato de você estar lá venerando alguma coisa, né? Ou alguém. Né? Não existe mágica, não existe mágica, existe a dedicação. Não existe mágica, não existe salvação do tipo assim, você vai se salvar só por causa disso, etc. Não. Né? Não existe. Sabe? O que acaba acontecendo, a gente vai percebendo na nossa caminhada, né? Que existe um deslumbre inicial, né? E depois o que acaba acontecendo é que a gente vai caindo na real. Sabe? E não é a real, na verdade, é aquilo que a gente precisa fazer, porque espiritualidade é alguma coisa que você precisa realizar no mundo e não alguma coisa que você fica conquistando, fazendo yoga, mentalizando luz para a Terra, e você já está espiritualizado. Falou tudo. A gente falou de mitos, de historinhas infantis, né? Aquela história da Bela Adormecida, onde a gente tem lá o príncipe, ele vai encontrar com a princesa, né? Vai ter aquele devaneio, etc. Depois, o que acaba acontecendo, ela desaparece, né? Aí ela vai dormir, vai acontecer alguma coisa, aí ele tem que enfrentar o dragão, ele tem que enfrentar a bruxa, etc., né? A floresta de espinhos, para despertar a princesa novamente. Quando a gente fala do professor Henrique, a gente fala aquele mito da ida para Portugal e etc., né? Ele encontra o amor, aquele amor é retirado dele, e por conta de reconquistar aquele amor, então ele vai fazer todo um caminho para as Índias e etc., né? Para os mundos interiores, etc., né? Para recuperar novamente aquele amor que ele perdeu, né? Aquele amor primaveril, né? De 15, 16 anos, né? Então, ele vai depois, ele vai viver em função disso, né? Você percebe que é tudo, eu falo mito, né? Porque você percebe que a gente pode considerar um mito, porque tem uma riqueza de simbolismos por trás de tudo isso, que acaba nos conectando sempre com a mesma ideia. Essa ideia de algo que você, no momento que você chega a ter um encontro, né? A Fundação Cíclica, que é novamente o encontro daquelas duas almas, etc., né? O prólogo da peça Tintim por Tintim, né? Onde ele desce numa carruagem puxada por cavalos alados, vai encontrar com ela, né? Ou seja, né? Encontro do céu e a terra, da plenitude, e de repente aquilo tudo desaparece, né? O acidente de Lisboa. E é o que acaba acontecendo. É aquilo. Você vê que aquilo é a mola que vai impulsionar todo o trabalho do professor Henrique na Terra. Né? Até chegar no grau novamente. Né? É a mesma coisa do Rei Arthur, tá? Ele perde o amor, né? Mas então ele precisa conquistar a taça. Né? O que vai acontecer então, né? Depois aquele primeiro movimento ele vai culminar
depois com a questão do templo, com a questão do Maitreya, com a questão do Graal, que, na verdade, representa, né, a concretização daquela busca que ele tinha lá no começo, quando ele tinha 15 anos, e talvez ele não soubesse ainda qual era, mas primeiro ele vai ser tocado, né, e a partir do momento que ele é tocado, isso vai impulsionar todo o trabalho dele, né, aqui na Terra e etc., né, e dentro da hierarquia, da importância dele, né, mas cabe dizer, né, que cada um de nós vai ter um processo bem parecido, né, cada um de nós, no momento, a gente é tocado, né, por algum motivo, né, a partir do momento que a gente é tocado, então, talvez a gente ache que esse momento ele é maravilhoso, porque ele vai representar um encontro, mas a gente entender que ele não é perene, tá? E que depois aquele toque que a gente teve, ele precisa ser conquistado por nós mesmos. Desenvolvido também, né? Ele só vai se manifestar, agora você já sabe o que é, agora trabalha para conquistar isso por você mesmo, porque nada vem de fora. Né? Se viesse de fora, seria muito simples, né, Grego? Manifesta um avatar, pronto, chegou o avatar, abençoa a Terra, abençoa a humanidade e acabou. Sabe, para que... Concorda, né? Sabe, não é assim que a coisa... Infelizmente, as pessoas imaginam que talvez fosse assim, mas não é desse jeito que as coisas acontecem. A gente tem que conquistar por nós mesmos. Porque nós já tivemos... o estado primordial, né? Nós já tivemos os antecedentes, os antecessores, que mostraram que realmente o caminho não foi esse, não era esse, né? Vieram ensinar, e o ser humano não compreendeu, não pegou a essência, vamos dizer. E aí, eu vejo por aí, como a manifestação de Maitreya, na minha humilde opinião, jamais poderia se dar da mesma forma daqueles que antecederam, porque também não seria compreendido. Então, essa manifestação de Maitreya, ela tem que ser não você olhar alguém fisicamente, é você sentir aquele ser, né? Captar tudo aquilo que ele veio trazer e colocar em prática, acabou. Sim, sim. É complexo, é complicado para a cabeça, para uma mente racional, uma mente como é que é? Terceiro sistema, quarto sistema, sei lá o que. Eu sou uma dessas, né? Mas é essa coisa. Agora, da teoria para a prática, eu sei que é difícil. Porque a gente ainda fica esperando uma referência externa. Não tenho dúvida. Né? Por mais que a gente se sinta evoluído, etc., a gente está sempre procurando uma referência externa. Né? E essa referência externa, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver uma referência interna muito bem ancorada dentro de nós. Tudo se revela, né? Né? Então, a Gartha é interessante, a Gartha ela tem a ver com os mundos interiores da gente, né? Você sabe que eu já estou meio de experiências, né? Acho que é a idade, sei lá. Eu tive uma questão aí, tive um micro AVC faz um tempo, e o que acabou acontecendo foi horrível, sabe? O que estava acontecendo na minha cabeça, etc. Né? Então, o que acabou acontecendo comigo, né? Eu procurei, dentro da minha inconsciência da questão toda, eu procurei me concentrar, me recolher dentro daquilo que eu sabia. Então, o que acabou acontecendo? Apesar da dor de cabeça, do mal-estar, etc., tinha um lugar dentro de mim onde eu me recolhia, das minhas lembranças e etc., onde eu me recolhia e ali eu encontrava forças para superar tudo o que estava acontecendo do lado de fora. E o que acabou acontecendo depois de tudo isso? Eu falei, olha, essa é a ilha imperecível. Aí é que isso. Tá? Aquilo que você realizou verdadeiramente, ela está guardada em algum lugar, e nos momentos mais difíceis, era interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eu estava confuso em termos de consciência, etc.,
havia uma consciência dentro de mim que ela era inabalável. Dentro de você, não fora. Aquilo, né? Aquilo dava suporte assim para aguentar o que viesse do lado de fora. Sabe? Eu falei, nossa, isso é Agartha, isso é a ilha imperecível. Sabe? Talvez do mesmo jeito que existe com a gente, assim, existe no planeta, tudo, né? Tudo segue a mesma questão, né? Mas eu falei, poxa, como é importante a gente estabelecer a conexão com esse local, né? É fundamental, porque se a gente não tem a conexão com esse local, a gente sucumbe. É que eu falei, precisa Agartha, Shambhala, não, tem que ter ancorado dentro, não é eu esperar ficar fazendo rito para quando eu morrer eu ir para lá bonitinho e pronto, sabe? Né? Que não vai acontecer isso daí nunca se eu não tiver nada realizado dentro de mim. E eu não vou realizar isso dentro de mim só fazendo leitura, ou só rezando, ou só meditando, etc., né, fazendo ritos, sabe? Não é desse jeito. Isso tudo são ferramentas, mas a gente precisa entender que nós somos corpo, alma, espírito, a gente tem que ter todos esses aspectos equilibradíssimos para que, na verdade, haja uma manifestação de uma consciência um pouquinho superior, né, que a gente possa captar. Né? Ou seja, o trabalho da gente... Então, você tem que estar íntegro, né? No pensamento, na ação, no sentimento, no conhecimento. Né? Tem que estar, tudo isso tem que estar funcionando integralmente, em conjunto. Sabe? Caso isso não aconteça, esquece, você não tem conexão com nada. Mas é o que todo mundo está nesse processo. A maioria de nós está nesse processo, infelizmente está. A gente precisa. E é por etapas, né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que ir fazendo etapas, conquistando essas coisas que você falou, tudo no seu devido tempo, devagarinho. Mas é interessante, né? Porque é lembrar que a hora que a gente pensa que conquista, ela desaparece. Né? Por quê? Porque você chegou a um degrau só, sabe? Você conquistou alguma coisa, subiu um degrau, aquilo, esquece, vai aparecer outro para você conquistar. Né? Então, não existe... É interessante as pessoas acharem que consciência é alguma coisa perene, que você conquista e você fica com ela. Né? O que é perene é a lembrança daquele contato que você teve. Tá? Mas aquela lucidez, aquele insight, aquela coisa toda, né? Ela não é perene no homem. Não. A gente oscila emocionalmente, a gente tem questões físicas, a gente tem influências do meio externo, etc. Sabe, ninguém. Tá? Nem o professor é interessante quando a gente entra em contato com as escritas dele, que ele vai falar do mundo, ele vai falar de dor de barriga, ele vai falar das dificuldades dele, financeiras, etc. Né? Ou seja, está no mundo vivendo aquilo, está passando por aquelas dores, está passando por aqueles desequilíbrios. Apesar de ter atingido o que ele atingiu, ele não está isento de nada daquilo, ele não está numa beatitude absoluta o tempo todo. Né? Muito pelo contrário, ele está que nem um Anfortas, que cada vez que vê o Graal, a ferida sangra, né? Porque ele sabe que aquilo representa alguma coisa que ele está oferecendo para os outros, mas que dificilmente, né, aquilo vai ser conquistado. Né? Por quê? Porque precisa ser conquistado por cada um, volta. Né? Você oferece alguma coisa para o outro, mas você sabe que aquilo não é suficiente. Né? Porque o outro conforme o outro vai receber aquilo, o que ele vai fazer com aquilo que ele recebe? Né? Aí já não te cabe mais. Não. E na grande maioria das vezes, né, a gente vamos falar de todos os líderes, os mestres que aparecem, né, aquele tesouro que eles oferecem para toda a humanidade é deturpado. René, nós fizemos aí uma relaçãozinha prévia, porque tinha muita coisa que a gente não podia esquecer de falar sobre o Graal como alquimia de alma, né? Veja aí se está anotado em algum lugar aí ou não? O quê? Na sua frente aí, que nós anotamos muitas coisas que não podiam ser esquecidas aí. Isso que eu digo. Como nós estamos
na reta final da nossa conversa, eu quero saber se não ficou nada, porque a gente se empolga, né? A gente começa a falar aí. A gente se empolga mesmo, a gente faz um roteirinho quando vai ver, vai embora. Então, já vai embora, né? E a gente às vezes esquece de falar alguma coisa. E esquece não, né? Porque é falar tudo que tem que se falar. Mas muitas vezes tem alguma coisa que deveria ser lembrada, enaltecida. Você acha que nós falamos sobre tudo que a gente tinha que falar hoje sobre? Eu acho que a gente ficou assim, a questão da gente as pessoas entenderem que esse é um processo de crescimento, que esse é um processo de transformação, que esse é um processo contínuo, que ele não é alguma coisa que simplesmente você conquista, ele não é você conquistou uma hierarquia, conquistou uma patente, um estágio, etc., mas isso representa apenas alguma coisa que é um pontapé inicial, sabe, para que haja o processo de desenvolvimento de cada um de nós. O grau não é algo que se conquista do lado de fora, mas é algo que você precisa realizar do lado de dentro. E a partir do momento em que você realiza do lado de dentro, sim, né, você vai estar em contato com ele, mas só por um instante, porque o que acaba acontecendo é que esse processo de realização ele é ininterrupto, ele não vai terminar nunca. Né? Ele não é alguma coisa que você, opa, cheguei, conquistei, pronto, né? Não, sabe? Isso tem caminhos, né? E tem estágios, mas a grande questão aí terminar talvez com uma frase de um filme do Indiana Jones, que é muito legal, né? A Última Cruzada, quando ele pergunta para o Cavaleiro do Grau, para que você serve o Grau? Né? O Cavaleiro da Cruzada pergunta para ele, né? Você busca o Grau para quê? É pela sua grandeza ou pela dele? Né? É bem isso, né? Para que você busca isso? Tá? Eu acho que fica um tema, uma reflexão. Uma reflexão. No final da nossa conversa, né? Além dessa reflexão que você deixou, hoje, como é 28 de dezembro, nós temos que entrar assim, tentar entrar em conexão com a mente do professor, se isso é possível, né? Tentar captar, quando ele fez a fundação dessa ordem do Santo Grau, qual era, o que ele inseriu, qual era o objetivo, se a gente conseguir entender o que ele fez, porque não é chegar a inaugurar alguma coisa, não é quebrar champanhe, é algo muito profundo, como você acabou de dizer. E o professor não fazia nenhum tipo de brincadeira. Se ele criava as coisas, é porque tinha uma motivação e um trabalho a ser feito. Então, se a gente tentar não tem problema nenhum. O máximo que pode acontecer é a gente não conseguir, né? Entrar no espírito, na energia da fundação que o professor fez nesse dia. Falar nisso, agora me foge a memória, esse dia também tem outra fundação, né, Renê? Sim, da Ordem das Filhas de Alamirá. Aí, né? Isso é outro assunto, né? Né? Mas é a questão, de um lado tem... Né? A gente tem o masculino e o feminino, lembra? O grau ele vai representar essas duas coisas. Né? Ele vai representar o anjo caído e vai representar aquela Shakti que precisa ser reconquistada. Né? O nosso feminino que precisa ser reconquistado. Né? Então, sim, nesse dia vão surgir essas duas ordens. Né? Uma associada à pedra, que rolou da face da fronte do planetário caído, né? E outra associada a Shakti, que ficou presa lá nos planos celestes, né? Nos planos divinos, e que precisa ser resgatada. Né? Então, ele vai acabar fazendo tudo isso. Ele traz É interessante, assim, porque ele finaliza todo um movimento e ele vai lançar sementes para o próximo. Né? Porque não tem como, né, a gente começar uma coisa nova sem a gente terminar aquilo que ficou por fazer. Né? Então, essa questão da fundação da Ordem do Grau, ela vai acabar sendo a apoteose de tudo isso. Sabe? Aí de 51 até 2004, né? Então, ela vai ter esse papel assim de preparo,
né, o Graal ele vai recolher todas as experiências, ele, ao mesmo tempo, tudo aquilo que está sendo feito está sendo depositado lá, para que, a partir de 2004, conforme o professor nos disse, já haveria a manifestação de Maitreya, e eu acredito que está todo mundo procurando Maitreya, mas o Maitreya, na verdade, ele acaba sendo tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Falamos há pouco, exatamente. Essa desconstrução que a gente está vivendo em termos de mundo é exatamente aquela mesma questão dos cavaleiros arturianos que estão se defrontando com as sombras, com os dragões, etc., mas que, na verdade, no seu conflito, nas suas questões ligadas a isso, né, o foco da busca do Graal, ele continuava vivo dentro de cada um deles. E eu acredito que esse momento que a gente está passando é exatamente o momento desse foco, desse encontro, dessa busca, né? Aí você está falando de mundos interiores, você está falando de consciência, você está falando de amor, você está falando de tudo isso que essa taça representa. Bacana. Renê, quero te agradecer mais esse ano de parceria. Eu acho que fizemos um ano produtivo. Eu me sinto gratificado em chegar final de dezembro e aquela de você estar tranquila, aquele quando você deita à noite no seu travesseiro e fala, pô, eu fiz o que tinha que ser feito esse dia. É isso aí, né? Então, eu te agradeço, desejo a você e a todos os seus um feliz ano novo, apesar de que a gente sabe que tudo isso é simbólico, mas, como é geral, vamos continuar oferecendo esse simbolismo, né? De um ano de muita paz, muita harmonia e, principalmente, muita fraternidade, Renê, porque nós vamos precisar para 2020. Que você sabe melhor do que eu, tá bom? Forte abraço, Renê. Obrigado, querido. Abração, tudo de bom para você e para o pessoal aí também. Tá até o ano que vem agora, né? Obrigado, tchau. Tchau. Que legal, que legal. Que legal. Sempre é um aprendizado, Graal, puxa, hoje 28 de dezembro, dia da fundação da Ordem do Santo Graal. Procure saber mais o que significa. A gente estava restrito a 1 hora, coisa mais profunda ainda, mas cada um... Você recebeu a chave da biblioteca, agora vai lá e se diverte. Pega lá nas prateleiras, está à sua disposição. Gente, fraterno abraço, obrigado por termos estado juntos esse ano, terminando o ano com saúde, com alegria. Nós somos sobreviventes, né? E espero que o ano que vem continuemos juntos de mãos dadas e adicionando mais gente a esse círculo da grande fraternidade do bom, do belo e do bom, belo e que mancado! Esqueci! Tudo bem, fica assim. Ó. Viu os brancos de final de ano? É estresse. Fraterno abraço e feliz sempre. Tchau, querido. Tudo de bom para vocês todos.